Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje, o assunto é um pouco diferente. Nós vamos falar a respeito de como lidar com a ansiedade frente aos concursos militares. Então, você que está estudando para alguma prova, você que está estudando para algum concurso, para algum vestibular, eu vou tentar aí dar minha opinião e tentar te ajudar de alguma forma. Por que eu tô falando tentar? Porque eu só posso tentar mesmo, eu sou um professor de matemática. A minha autoridade frente a esse assunto é praticamente zero. Sim, eu já estudei um pouco sobre isso, eu já passei por algumas crises de ansiedade, não fui diagnosticado com o transtorno de ansiedade generalizada, né, o TAG. Então tudo que eu falar aqui, você, né, leva em consideração aí, mas sabendo que eu não sou nenhum especialista da área, mas já tive algumas experiências com alguns concursos militares e com alguns alunos que sofriam um pouquinho de ansiedade, nervosismo, tensão. E vamos começar do começo, né? O que seria essa ansiedade? A ansiedade é algo normal. A ansiedade, ela é uma reação natural do corpo frente a algumas situações de tensão ou até mesmo estresse. Então, você que vai fazer uma prova no dia seguinte, você precisa tirar 9 de 10 naquela prova, senão você fica de recuperação, poxa, você vai ficar ansioso, isso é uma reação natural do corpo. O problema é quando essa reação, ela supera um pouco a naturalidade. Então, por exemplo, você tem uma prova para fazer, você vai ficar ansioso para aquela prova. Você tem um exame de carro para fazer, para tirar a CNH, você também vai ficar ansioso um dia antes ou até mesmo no dia, você vai ficar nervoso. Então, e essa ansiedade, ela foi o que possibilitou a raça humana sobreviver. Então imagine só, se você tem uma prova no dia seguinte, você, nem vou estudar para aquela prova. Então você precisa dessa reação natural para que você consiga caminhar com as próprias pernas. Mas a ansiedade que eu quero trazer aqui para o vídeo não é essa ansiedade natural, mas aquela que pode estar te impedindo de estudar, aquela que pode acabar te desmotivando ao longo do processo. Bom, vamos falar da ansiedade durante os estudos. Eu não sei vocês, pessoal, mas muitas das vezes, quando eu estava estudando para concursos militares, eu pensava muito em como eu ia lidar com o fracasso ou com a vitória. Então eu ficava pensando assim, poxa, e quando eu passar? E se eu passar? Poxa, e se eu não passar? Tem tantas pessoas que sabem que eu vou fazer o concurso, se eu não passar, eu vou ter que falar para todas elas que eu não passei, vou ter que lidar com aquela situação pós-traumática. Claro que eu tô aqui exagerando um pouco, né? Não passar no concurso não gera nenhum trauma, por assim dizer, mas é muito chato, né? Você ser reprovado em algum concurso e ter que, poxa, aí o tio vai lá e pergunta, e aí, como é que foi? Não deu certo. E o primo pergunta, e aí, como é que foi? Não deu certo. E aí é uma situação bem constrangedora e chata por se passar. E aí eu já ficava premeditando isso, eu já ficava pensando, poxa, velho, e como é que eu vou falar para todos os meus amigos, colegas, enfim, que eu fui reprovado? Então eu ficava pensando isso e é claro que eu via que aquilo estava me fazendo mal. Eu via que enquanto eu estava pensando naquilo, os outros candidatos estavam estudando. Então, imagina só a bola de neve. Eu pensava em situações futuras, imaginava aquilo, premeditava algo que iria acontecer e aquilo me gerava um estresse maior ainda, ou seja, me desencadeava uma ansiedade maior só de imaginar que outros candidatos estavam estudando naquele momento que eu estava aí conjecturando um futuro incerto. Então aquilo ficava mais ansioso e, poxa, eu tinha que parar, beber uma água e tal, comer um lanchinho e voltar com a cabeça limpa. E o que eu fui percebendo ao longo dos anos, que acontecia comigo e com outros concurseiros também, é que duas questões, elas acabam gerando uma ansiedade além do normal naquele concurseiro, naquela pessoa que está estudando aí para determinado exame. E essas duas são o futuro incerto e o passado imutável. Bom, o que seria esses dois conceitos aí, William? Bom, o futuro incerto eu meio que já falei aqui no vídeo, que é quando você começa a imaginar o que poderia acontecer, o que vai acontecer, qual que vai ser a reação dos seus parentes quando você for aprovado ou quando você for reprovado. É claro que quando for aprovado, isso aí nem gera muita ansiedade não, isso aí é algo até prazeroso, que
que te estimula até a estudar mais, se imaginar de farda, né? Prestando continência à bandeira nacional. Poxa, é algo que vai te motivar mais. Porém, em contrapartida, nós temos também aquelas situações que a gente está imaginando que o fracasso. E quando a gente imagina o fracasso, quando a gente premedita o fracasso, aquilo acaba gerando um desconforto, uma situação de tensão, uma situação de estresse, e aquilo pode gerar uma ansiedade ali na hora que você estiver estudando. E a ansiedade exagerada, quando você está estudando, não é muito bacana, até porque ela vai acabar te desconcentrando naquele momento que era para você estar fazendo exercício, naquele momento que era para você estar assistindo a aula, naquele momento que era para você estar concentrado. Então, o futuro incerto. E também vou falar do passado imutável. Muitos concurseiros, uma semana antes da prova, 2 semanas antes da prova, 1 mês antes da prova, começam a bater aquele arrependimento nele. Que seria, poxa, será que eu deveria ter estudado mais? Será que eu não deveria deixar de ir a ver o jogo do meu time para estar estudando? Será que aquele dia que eu saí pro cinema, poxa, não era para eu estar estudando naquele momento? E, pessoal, o passado, ele é imutável. Sim, ele serve muito de aprendizado. A gente tem que estar sempre olhando pro passado para a gente ir aprendendo e ir construindo aí um futuro melhor. Isso é notório, tanto é que é por causa desse motivo que a gente estuda história. A gente vê o que aconteceu de errado, o que aconteceu de certo, para a gente ter um futuro mais próspero. Bom, pelo menos deveria ser assim. E também a autoanálise, ela funciona da mesma forma. Você vê o que você fez de certo, o que você fez de errado, você fazendo simulados, praticando, fazendo exercício, você vê o que você estudou menos, o que você estudou mais, para ir melhorando a qualidade dos seus estudos. Isso é fato. Porém, você ficar aí amargurado, arrependido, ficar aí se martirizando por causa de momentos que você deveria ter estudado, mas não estudou, isso aí não é nada produtivo e também só vai te fazer ter mais ansiedade. Então você ficar imaginando momentos que você poderia ter estudado, ou ficar imaginando o futuro incerto, ou seja, e se for aprovado, e se não for aprovado, e se eu estiver estudando à toa, e se isso acontecer, e se aquilo. Então, o problema que gera a maior ansiedade nos concurseiros, e isso, pessoal, é só algo experimental. Eu não estou me baseando em estudos, eu estou me baseando apenas na minha opinião, no que eu enxergo por aí. Mas o que eu consigo observar é que as razões que levam a maior ansiedade aos concurseiros são essas duas, é o futuro incerto e o passado imutável. Então eu gostaria de dar uma dica aí para vocês não ficarem pensando muito, e se isso acontecer, e quando aquilo acontecer, e se minha escola ficar mais difícil, e se o meu pai não aprovar, e se isso, e se aquilo. Então, se vocês ficarem pensando muito no e se, seja no passado, e se eu tivesse estudado mais, ou seja no futuro, e se eu for reprovado, isso aí vai gerar um estresse maior durante os seus estudos. Poxa, falar é fácil. Agora, praticar isso é um ato muito mais difícil, né, pessoal? Eu sei que tentar fazer com que esses pensamentos vão embora é uma tarefa árdua, mas tem que tentar. Eu tô falando aqui para vocês e talvez muitos que estão me escutando aí nem percebiam que alimentavam esses pensamentos. Eu mesmo, quando comecei a ter algumas crises de ansiedade, eu via que eu alimentava muito esse tipo de pensamento e não vivia o presente. Então, agora estou estudando, agora estou fazendo essa questão. Pare de ficar imaginando na próxima questão que você fizer. Você está aí fazendo um simulado, você está fazendo a prova de matemática. Pare de ficar imaginando se a prova de física, se a prova de inglês, se a prova de português vai estar difícil ou não. Foca ali na prova de matemática, foca naquela questão que você está fazendo. E eu acho que foi isso que me impulsionou a ser aprovado na EPICAR no ano de 2015. Pois quando eu estava fazendo o simulado, eu estava tratando cada questão como uma questão qualquer. E não, e se eu errar essa questão, eu não vou ser aprovado, e se eu não for aprovado, eu não vou vestir a farda, e se eu não vestir a... Então, se você deixar esses pensamentos consumirem, você aí pode ter um desempenho... Você pode ter um desempenho abaixo do esperado. Então, já comece se livrando desses pensamentos assim que eles vierem. Então, poxa, e se
deixa isso de lado e vai, poxa, assiste um videozinho rapidinho para dar uma distraída e depois volta aí para os estudos, ou tenta focar na cor da sua caneta, tenta focar na cor da sua parede, tenta focar no presente, tenta atuar no presente, que é onde você vive. Você não vive no futuro e nem no passado, você vive no presente. Então tenta focar no presente quando você estiver tendo esses devaneios. Além disso, uma coisa que me ajudou bastante também, pessoal, num período que eu estava aí um pouquinho mais ansioso, foi, além, é claro, dessas dicas que eu dei para vocês de tentar fugir do futuro incerto e do passado imutável, uma coisa que me ajudou bastante também foi a prática de exercícios físicos, tá bom? Depois que eu saí da Epicar, foi só a ladeira abaixo, né? Eu não praticava nada, aí ia na academia uma semana sim e 27 semanas não. Então, o que eu recomendo para vocês também é a prática de exercícios físicos. William, mas eu não tenho tempo. Isso aí é a maior desculpa que você pode arrumar, tá? Isso aí é ridículo. Simplesmente ridículo. Por quê? 20 minutinhos de caminhada não faz mal a ninguém. Isso não vai te atrapalhar nos estudos. 30 minutinhos de exercícios, poxa, não preciso nem falar, né? Isso aí não vai influenciar em nada nos seus estudos, muito pelo contrário. Isso vai te ajudar e muito, tá? Ao contrário do restante do vídeo, que é mais uma parte opinativa, tem estudos científicos que provam que a prática de exercícios faz um melhor aprendizado, gera um melhor aprendizado. Seja por causa da circulação sanguínea e tudo mais, que o cérebro trabalha melhor. Então se você quiser pesquisar estudos científicos que comprovem isso, você pode ficar à vontade que existem sim estudos que comprovam que a prática de exercícios físicos facilita no aprendizado, tá? E isso, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês, tanto para vocês aprenderem melhor, né, fazendo uma caminhada ali de 20, 30 minutinhos, mas também isso aí ajuda na questão do combate ao estresse, no combate da tensão, principalmente por causa dos hormônios que são liberados durante uma corrida, durante os exercícios físicos, beleza? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Se vocês quiserem deixar um like, se inscrever aí e deixa nos comentários aí uma situação que você já passou, que você identificou aqui ao longo do vídeo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.